Graça e paz, meu amado, minha amada, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não é verdade? Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo bíblico, isso. E nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E eu falei só sobre 2 bem-aventuranças. Hoje eu vou falar sobre mais 3. Mas eu quero dar só uma relembrada para você. Quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, essa palavra ela vem do grego Macários. Sim, Macários, bem-aventurado ou bem-aventuranças. Ele coloca ali uma relação do versículo de número 3 ao versículo de número 12, ele vem falando. E a raiz dessa palavra grega é mak, que significa grande ou comprido, mas também significa feliz. Então, quando ele fala bem-aventurado, ele está falando feliz, de uma grande, de uma comprida felicidade. Amém? Glória a Jesus. E ela descreve, meu amado, minha amada, o tipo de felicidade que nós recebemos, que nos é dada quando nós recebemos a graça divina. A graça de Deus. E qual é a graça de Deus? É o favor imerecido. Graça é o favor imerecido. Sabe, é um favor que você e eu, que nós não merecíamos. Pelo contrário, merecíamos punição e castigo eterno, mas aprove a Deus a nos agraciar com a sua graça, a nos presentear com a sua graça. Amém? Então, bem-aventurança ou bem-aventurado é traduzido também por feliz. E no Novo Testamento isso fica bem claro, bem explicado, bem explícito. Mateus capítulo 5, verso 3, ele começa falando bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Em Lucas capítulo 6, dos versos 20 ao 22, ele traz de novo, Lucas vem falando um pouco sobre esse sermão, fala também bem-aventurado. Mas em Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8, a Bíblia diz assim, deixa eu ler com você. Olha o que ela diz, meu amado, minha amada, presta atenção, Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que maravilha! Feliz é o homem cujos seus pecados são perdoados, cujas suas iniquidades são cobertas. Bem-aventurado é o homem que Deus jamais imputará pecado. Olha só que palavra gloriosa, que palavra tremenda. Então o Sermão do Monte vem falando dessa felicidade. Agora pare um pouquinho para pensar, a Bíblia diz que todos nós pecamos, Romanos capítulo 3, versículo 23, e destituídos estamos da glória de Deus. Diz que nós pecamos em gestos, palavras, atitudes e pensamento. Como então que nós vamos ser felizes se nós pecamos? Como então que nós vamos ser felizes se nós cometemos erros e erramos e falhamos? Aí que está, entra a graça divina, a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 nos fala isso. E aí que entra essa felicidade. Não é pelo meu mérito. Eu não posso me salvar, eu não posso perdoar os meus pecados, eu não posso apagar os meus erros. Mas existe alguém que fez isso, aleluia, por mim e por você. Ele fez esse favor. Ele, com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, nos agraciou com essa tão bendita, aleluia, gloriosa salvação. Por isso nós podemos ser bem-aventurados. Por isso nós somos bem-aventurados, felizes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amado, Jesus, o rei desse novo reino, ele veio avisando. Ele, João Batista, preparou o caminho e ele também veio dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nesse primeiro sermão, o sermão da montanha, o sermão do monte, Jesus, que está ali ensinando aos seus discípulos e aquele povo todo que ouvia, ele está falando dos princípios desse reino. Ele eram princípios totalmente diferentes daquilo que aquelas pessoas estavam acostumadas a ouvir, e até mesmo eu e você estamos acostumados a ouvir. São princípios diferentes dos princípios desse mundo que nós vivemos. Então ele começa a dizer, e o primeiro ele fala: bem-aventurados os humildes, os dependentes, sim,
Depois ele vai dizer, bem-aventurados que choram, sabe? Não de raiva, não de angústia. Eu falei sobre isso na primeira parte. Acesse aí a primeira parte, escute a primeira parte. E hoje eu quero falar de mais 3 bem-aventuranças. Ele fala aqui em Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Então, ele está colocando a terceira classe de pessoas que vão ter acesso a esse reino. Ele diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Vamos pensar em mansidão. A Bíblia diz que Moisés, não houve homem, profeta tão manso como Moisés. E Moisés foi capaz de matar um egípcio com a sua própria mão. Olha só. Quando nós falamos de mansidão, nós lembramos de águas tranquilas, águas serenas, sossegadas, que não batem ondas, mas o mar está sereninho, tranquilo. É isso que nos lembra. Mas os mansos aqui, ele está falando, são aqueles que são submissos, são aqueles que são humildes diante de Deus. E aí isso me faz lembrar lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus fala que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, dá graça ao manso. Dá graça àquele que é dependente. Resistir ao soberbo, sabe o que é? É Deus colocar a mão no peito. E esse soberbo, por mais talento que tenha, por mais capacidade que tenha, por mais ações positivas que ele possa ter, por mais intelectual que ele possa, por mais condições que ele possa ter de crescer em qualquer área, ele não consegue romper de forma alguma, porque Deus o está resistindo. Mas ele dá graça ao humilde. É aquele que você olha e fala, não tem como esse cara tá aí. Como é que esse cara tá aí? Como é que esse cara chegou onde chegou? Aí nós vemos a graça de Deus, o favor de Deus. Graça é favor. Nós vemos o favor de Deus. A pessoa não tem condições de ir, mas Deus vai dando aqueles tapinhas nas costas, a pessoa vai dando um passinho para frente, 2 passinhos para frente, 3 passinhos para frente. Deus vai conduzindo esse irmãos. Os mansos, meu amado, aleluia, encontram em Deus o seu refúgio, aleluia, glória a Deus. Os mansos vão encontrar em Deus o seu refúgio e vão consagrar a Ele todo o seu ser. É isso que ele está dizendo. Os mansos herdarão a terra porque os mansos vão entender que todos os seus recursos, tudo que eles precisam estão em Deus. Salmo 91 diz o quê? Aleluia, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar nos esconderijos do Altíssimo significa saber que você é dependente dele, que você está guardado nele, e tudo que você precisa está em Deus. Está em Deus. Os mansos, meus amados, eles estão mais preocupados com a obra de Deus e com o próximo do que consigo mesmo ou com aquilo que pode acontecer com eles. Quando nós olhamos essa descrição, nós falamos, eu estou muito longe de ser manso. Porque quantos de nós se preocupam primeiramente só com nós mesmos, para depois nos preocuparmos com alguém? Mas os mansos, eles não estão assim preocupados com eles estão preocupados mais com Deus e com as coisas e com a obra de Deus. E quando eu falo, amado, obra, eu não falo o local aonde você vai lá se reunir para cultuar feito de tijolo. Não, eu não falo com a cadeira, eu não falo com o som, eu não falo com a guitarra, eu não falo com o violão. Quando eu falo com a obra de Deus, eu falo o que é mais precioso para Deus: vidas, pessoas, almas. Sabe, ele está mais preocupado, em vez de colocar um bom ornamento lá no lugar de culto, em ajudar e a sustentar vidas, espiritualmente falando e materialmente falando, com alimento, com cestas básicas, com ajudas necessárias, com aquilo que ele pode fazer. Porque a palavra do Senhor diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados.
Os mansos, eles pensam nisso, estão preocupados com isso. Agora observe o que diz o Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Mais uma vez, já lá no Velho Testamento já está dizendo que os mansos herdarão da terra. E Jesus, escrevendo o sermão, lhe fala: bem-aventurados os mansos, porque deles é o quê? O reino de Deus. Porque eles herdarão a terra. Está aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Oh, que maravilha! Olha só que coisa grande. Eles, os mansos, amados, herdarão não só a terra, não só as bem-aventuranças, mas também terão direitos ao reino de Deus que governará esta terra. Sim, porque haverá um governo de Deus nessa terra. E os mansos também terão direito nesse governo terreno. E aqui, amado, nós encontramos, sabe o que? O equilíbrio entre as promessas de Deus materiais e espirituais do reino de Deus. Há um equilíbrio. Sabe, tem um reino espiritual, mas também haverá um reino terreno, temporário, por um tempo. E os mansos também, aleluia, herdarão isso. A coisa vai além. Não é apenas um estado. O reino de Jesus, amado, o reino que ele anunciou, glória a Deus, está tanto em vós, como também ainda virá. O reino já está em vós, em nós, mas ele também virá. Mas aqueles que já têm Cristo como Senhor e Salvador já são cidadãos do céu. Não serão, já são. Não farão parte, já fazem parte do reino dele. Os mansos herdarão a terra. Glória a Deus. E eu preciso de quem? Eu preciso dele, do Espírito Santo de Deus, para colocar em mim mansidão. Então eu preciso reconhecer o meu rompante, eu preciso reconhecer a minha violência. Ah, isso é característica minha. Não, nós temos a maneira de falar, e agora eu falo por mim, nós temos uma maneira de falar e colocar as coisas com muita ignorância às vezes, e nós achamos que Deus nos quer assim. Não, nós podemos colocar as coisas com mansidão. Jesus colocava as coisas com mansidão. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Deus é bom demais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu quero chamar a sua atenção aqui para isso, preste atenção. Essa fome não é aquela que faz o seu estômago roncar, sabe? Ouviu, meu amigo? Não é essa fome. Essa justiça não é a sua justiça, nem a justiça terrena. Até mesmo porque o Senhor nos fala em Isaías capítulo 64, versículo 6, que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. A palavra no original para trapo de imundícia aí, para você ter uma ideia mais ou menos do que, como Deus compara a sua e a minha justiça, são aqueles panos naquela época em que se usava para cobrir a lepra dos leprosos. Você sabe que quando se cobria a lepra do leproso e fosse tirar aquelas bandagens, trocar e puxava aquilo vinha agarrado de pele podre, de cheiro ruim. Também faz uma alusão, uma comparação aos absorventes que as mulheres usam, como que eles saem. Então a sua e a minha justiça são comparados para Deus dessa forma. Não servem para nada. Então essa fome não é fome de comida natural, e essa justiça não é a sua e a minha justiça. Agora você precisa prestar atenção numa coisa: o versículo 6 desse sermão do monte, dessas bem-aventuranças, é um dos mais importantes. Por quê?
Lá em Mateus capítulo 5, verso 20, nós vamos ver isso mais na frente. O Senhor diz assim, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Essas palavras, se a sua justiça não ultrapassar, não exceder, não for além daquelas que os escribas e os fariseus têm como justiça, vocês não entrarão no reino dos céus. O que eu entendo aqui? Que não basta apenas se vestir como um religioso e ter uma aparência de religioso, porque os escribas e os fariseus eram assim. Jesus certa vez disse que eles pareciam sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro bem cuidado, aparentemente, externamente falando, pintado, adornado, azulejado, de uma bela aparência, mas por dentro, o que guarda um sepulcro? Ossos, carne morta, defunto, coisa podre e estragada. É isso que ele está dizendo. Não basta se vestir como um religioso. Não basta se vestir e falar como um religioso. A justiça nos seus atos tem que exceder e muito a de um religioso. Essa condição, meu amado, presta atenção, ela é fundamental para a vida em todos os aspectos. A vida espiritual, essa condição, meu amado, ela é fundamental para isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Mateus capítulo 6, versículo 33, nós vamos falar mais na frente, mas olha o que diz. Jesus está dizendo, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Justiça da onde? Do reino dos céus. Qual é a justiça que Deus está falando em Mateus capítulo 5, versículo de número 6? A justiça dos céus. A justiça do reino dos céus. A justiça de Deus, que é diferente da sua e da minha justiça. Por exemplo, quando nós escutamos um comentário de alguém que cometeu muita maldade, um estuprador, um assassino, a nossa vontade, a nossa justiça é olho por olho, dente por dente. É matar, é condenar, é dizer que não tem jeito. Mas a justiça de Deus não é assim. Não estou dizendo que ele não tem que pagar pelos seus crimes. Não é isso. É só você olhar para a cruz. Quando Jesus está sendo condenado, haviam 2 ladrões com ele. Qual era a diferença dos ladrões? Uma só. Um havia se arrependido e o outro não. Ah, mas se arrependeu na hora da morte. Mas se arrependeu. A Bíblia diz que você tem que se arrepender antes de morrer. Não diz quantos minutos, segundos, horas ou dias antes, mas antes da morte. E foi o que aconteceu. E o Senhor falou, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Essa é a justiça de Deus, que não olha a quantidade de pecado, não olha o que você carrega nas suas costas, mas ela te cobre com o seu amor. É essa a justiça. Muitas vezes, amado, a nossa fome, quando nós olhamos isso e entendemos que a nossa fome é fome material, sabe? Que a nossa justiça aí é a própria justiça nossa. Nós oramos, quantas pessoas oram e falam, Senhor, faz justiça em seu nome. Senhor, veja o que está acontecendo comigo, quanta injustiça eu estou passando. Ei, Jesus também não passou injustiça, Jesus não foi injustiçado. Jesus foi chamado de bêbado, de prostituto, de pecador, de impuro. Você não pode, eu não posso. Aí eu tenho que pedir para Deus fazer a justiça dele, porque eu estou sendo chamado de pecador, porque eu estou no meio deles para evangelizá-los. Jesus conversava com prostitutas, com publicanos, que era a pior raça que tinha naquela época, assim eles diziam, de comilões e beberrões. Ó, em algum momento você viu Jesus orando e falou, Pai, faça a sua justiça. Olha no que eles estão me chamando. Olha o que eles estão pensando de mim. Não. O que Jesus tinha por eles era amor e gostaria que eles fossem salvos e alcançados pela mesma graça. Agora, amado, ao olharmos para a Bíblia, nós encontramos algumas pessoas que tiveram fome e sede de justiça. Por exemplo, Moisés.
Moisés era um homem que tinha fome e sede de justiça, não da sua justiça. Uma vez ele tentou fazer justiça com as suas próprias mãos e ele aprendeu e viu que isso não dava certo. E ele passou aquele tempo todo no deserto sendo preparado por Deus, trabalhado por Deus. Mas ele aprendeu em Êxodo capítulo 33, é quando ele está no monte, recebeu as tábuas da lei, desceu, o povo pecou, fizeram bezerro de ouro e tudo aquilo mais, e aí ele sobe de novo para a presença de Deus, ele começa a conversar com Deus, e Deus diz assim para ele: Moisés, eu vou matar esse povo todo, eu não aguento mais esse povo, e eu vou levantar de você, eu vou suscitar de você uma nova geração. Ele já estava com seus 80 e brau anos. Mas Deus falou: eu vou levantar de você, você vai ter um filho, você vai ter herdeiros, de você eu vou te dar uma nova nação. Moisés podia falar: opa, chegou a minha hora. Ainda bem que Deus viu que só eu sou o cara que estou com ele esse tempo todo. Que aquele povo lá não queria nada, só vivia enchendo a minha paciência, só vivia: essa é a minha hora, tá bom, o senhor faça. Não, não é isso que Moisés faz, querido. Moisés não queria a justiça dele. Moisés era mal compreendido pelo seu povo, as pessoas caluniavam contra ele, irritavam ele, mas ele não abriu mão, porque a fome e a sede que ele tinha era fome e sede da justiça de Deus. Olha o que ele fala em Êxodo capítulo 33, versículo 13: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber do teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Que maravilha, aleluia. Nós temos que aprender muito. No versículo 18 ele fala: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés, além de falar que não queria que fizesse dele um povo, falou: Senhor, eu estou lembrando só que esse povo aí é o teu povo. Esse povo rebelde que fez o bezerro, que adorou, é o povo que tu escolheu. Então eu rogo que tu lembre que é teu povo, não destrua ele. Uma outra passagem no mesmo capítulo, amado Deus, Moisés vai falar: Senhor, se o Senhor não for comigo. Deus, ele propõe a Moisés a levar o povo para a terra prometida, mas ele diz que a presença dele não iria com eles. Que Deus envia um anjo. E o anjo guiaria eles até alcançarem a bênção. Olha só que maravilha. Quantas pessoas querem só a bênção? Não estão com fome de Deus e nem da justiça de Deus. Quantos estão aguardando apenas essa palavra? Olha, eu não vou contigo não, cansei de você. Você é um pé rapado, só vive pecando, só vive murmurando e reclamando de mim. Mas olha, eu te fiz uma promessa, eu vou cumprir essa promessa. Eu vou enviar aqui um anjo, só um querubim que fica na minha presença aqui. Ele vai com você, vai te levar até o lugar da sua bênção, a sua vitória. E lá você vai conquistar aquilo que eu disse que você ia conquistar. Amém? Ó, um beijinho pra você e tchau. Muitos vão falar: oh Deus, muito obrigado, realmente eu vivo só alcançando o Senhor, não se canse comigo não, manda um anjo me leva lá, eu alcanço a minha vitória, ó, foi muito bom ter dado esse tempo com o Senhor, me perdoe aí e tal, mas eu vou seguir com o anjo. Moisés não fala isso. Moisés fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E Moisés estava onde? Moisés estava no deserto, um deserto cheio de pedras, não tinha árvores, um monte seco. Ele e Deus. E ele está dizendo, em outras palavras: Deus, a minha fome não é da bênção, a minha fome não é da terra prometida. A terra prometida é só algo que vai vir, mas a minha fome e a minha sede é fome do Senhor e sede da tua justiça. O que importa para mim é a sua presença, não é o que o Senhor pode me dar. Não, Deus, eu não estou interessado naquilo que o Senhor pode me dar, não, o Senhor não entendeu. O que importa para mim é a sua presença, não importa o lugar que eu esteja, no deserto, na floresta, no oásis, na chuva, no vento, no mar, não importa, desde que o Senhor esteja comigo. Então, Senhor, eu só vou sair daqui se a sua presença for comigo. Oh, aleluia, você entende isso? Moisés tinha fome, ele não abre mão daquele povo, ele fala: Senhor, é esse povo que vai. Davi também era um homem que tinha fome e sede da justiça de Deus. Davi, ele clama. Olha o que ele diz no Salmo 42, versículo 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a tua face. Glória a Deus. Davi não foi um homem perfeito. Davi cometeu pecados e erros tremendos, fortes demais. Mas ele declara: Senhor, a minha alma tem sede de ti. Não é das tuas bênçãos, não é dos seus milagres, não é daquilo que o Senhor pode fazer por mim, não, a minha sede é de ti. Eu quero entrar, eu estou ansioso para entrar na sua presença, eu estou ansioso para saciar a minha sede da tua presença. Sacia, meu Deus, sacia, meu Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de Deus, porque serão fartos. O Salmo 119, versículos 9 a 12, olha o que diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Senhor, eu estou com sede de ti. E para me saciar a sede do Senhor, eu preciso dos teus mandamentos, eu preciso, aleluia, da tua palavra, porque ela é a água que sacia a alma, ela é a água que me preenche e completa em mim as minhas necessidades espirituais. Eu estou com sede de ti. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Paulo, amado, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8 e 10, Paulo vai dizer também, Paulo também tinha fome e sede de Deus, da justiça, olha o que ele fala. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Você pode dizer glória a Deus? Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que eu tinha de conhecimento, tudo aquilo que eu tinha que eu podia gloriar-me em mim, eu considero como perda, não serve para nada. Porque quando eu descobri a minha verdadeira sede, a minha verdadeira fome, eu entendi que eu só poderia saciá-las em ti, só no Senhor. Então nós vemos aí, amado, nós vemos Paulo, nós vemos Moisés, nós vemos esses homens dizendo o quanto eles tinham fome e sede de Deus. Agora deixa eu esclarecer melhor para você. Essa fome e sede de justiça significa mais de Deus, pois ele é a fonte de todo o alimento e justiça. Quando ele está dizendo bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, ele está dizendo bem-aventurado aquele que quer mais de Deus. Só que nós somos ensinados a ter mais de Deus financeiramente, a ter mais de Deus materialmente. Não que Deus não esteja preocupado com o seu material, ele está, mas isso é supérfluo, é segundo plano, como nós lemos lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas você serão acrescentadas. Que coisas serão acrescentadas? O suprimento das suas necessidades. O interesse maior de Deus não é em te abençoar, em dar a você bens e posses. O interesse maior de Deus é em você. É na sua intimidade, na sua comunhão com Ele. Então ele fala, bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é aquela pessoa que tem fome de Deus e sede da justiça de Deus. Aleluia, fome, sede e fome de conhecer mais a Deus. Fome e sede de se aprofundar mais nele, a tal ponto, amado, que ganhamos o que Paulo ganhou, ao preço de perder tudo. É essa fome, essa justiça, a ponto de você se aprofundar tanto, se aprofundar tanto, se aprofundar tanto, que você vai chegar ao tempo, ao ponto que você vai sumir e só ele vai aparecer porque você vai estar dentro dele. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em dentro. Não estão com Cristo, estão em, significa estar dentro dele, tão dentro dele que só ele aparece na sua vida. Esse é o ponto, e isso só vai acontecer se nós tivermos sede e fome da justiça de Deus, fome e sede da presença de Deus.
Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29, olha o que diz: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Aleluia. Aleluia. Por que Deus colocou isso como primeiro? Só porque Deus quer você dentro da lei? Não, amado. Jesus cumpriu a lei e nós estamos na graça. Deus colocou isso em primeiro porque Ele quer você. Ele quer você nele, escondido nele, bebendo da água que Ele tem, que é a sua palavra, e vivendo da justiça dele, que excede muito mais a sua e a minha, que é perfeita. Porque eu e você condenaríamos o mundo. Quer ver um exemplo? Você escolheria Jacó para ser um representante seu e dele sair as 12 tribos? Não. Porque você saberia que Jacó seria um enganador desde o ventre. Que Jacó roubaria a bênção da primogenitura do teu irmão. Você escolheria Davi sabendo que Davi iria adulterar e cometer um homicídio? Não. Porque você não poderia ter na sua elite, no seu hall de amigos, um adúltero, representando você na terra com o maior rei terreno que o seu povo já teve. Essa é a diferença. Deus sabe de tudo. Sabia que ele ia se arrepender. Sabia que Jacó ia se arrepender. Sabia que Pedro negaria ele e iria se arrepender. Essa é a justiça de Deus, que não leva em conta, porque tudo está em Cristo Jesus. Então ele fala, quando nós buscarmos ele de todo o coração e de toda a alma. Coração fala de a alma fala de sentimento, e coração fala de você, vontade, você, alma e sentimento. Então nós temos que ter fome e sede da palavra, fome e sede de comunhão com Cristo, como Paulo falou em Filipenses capítulo 3, fome e sede da justiça de Deus, não da sua nem da minha. A nossa oração deve ser, Senhor, faça a sua justiça com ele. Faça a sua justiça com ela, a mesma que tu fez comigo. Qual foi a justiça que Deus fez comigo, meu amado? Preste atenção. Para quem não me conhece, eu fui viciado. Eu encontrei Jesus lá nos meus 29 anos de idade, depois de ter sido levado para ser executado, ter levado 11 tiros, ficado com 16 perfurações, tem um buraco no céu da boca, minha língua é torta, eu puxo da minha perna, e o merecimento das minhas ações era o inferno, era a condenação eterna. Eu não queria saber de Deus, eu xingava crente, eu brigava com o pastor, eu expulsava crente que era na minha casa evangelizar, sabe, eu acusava o pastor de ladrão, porque por causa dos dívidos das ofertas. O meu castigo era o inferno, mas a justiça de Deus me alcançou. Mas você tem que entender, por pior que seja a pessoa, ela tem direito até da justiça de Deus, e o que eu e você podemos pedir é que Deus derrame sobre essa pessoa a sua justiça, que é amor e perdão. Que ela tenha a mesma condição que você e eu tivemos de sermos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, do juízo e da justiça. E hoje podemos estar aqui gozando e saciando a nossa fome e sede, que ela talvez nunca seja saciada. Glória a Deus, que ela sempre permaneça e a gente seja sempre mergulhando cada vez mais nessa fonte de água e nessa fonte de justiça. Fome e sede de quê? Fome e sede da volta de Cristo. Muitos não esperam mais a volta dele, mas ele está voltando. E agora eu queria abrir um parênteses no final desse versículo, para chamar a sua atenção com algumas observações. Primeiro, essa fome e sede de justiça que nós cristãos temos, elas podem ser destruídas e aniquiladas na nossa vida. Sabia? E tem muitos assim, que não tem mais fome nem sede de justiça. Por quê? Porque se envenedarem alguma dessas coisas que eu vou falar. Sabe o que é que pode destruir essa fome e essa sede de justiça em nós? As preocupações desse mundo. O engano pelas riquezas. A ambição pelas coisas materiais. Os prazeres desse mundo.
Essas coisas, amados, se elas encherem os nossos corações, nós deixaremos de permanecer em Cristo, não estaremos mais em Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E se nós deixarmos a preocupação do mundo, o engano das riquezas, as coisas materiais, os prazeres desse mundo entrar em nosso coração, nós deixaremos de estar em Cristo. E aí haverá condenação para a gente. Quando a fome de Deus cessa em nós, quando a fome de Deus, de conhecer, de se aprofundar em Deus, cessa em nós, nós morremos espiritualmente. Aleluia. Por isso, meu amado, nós não podemos perder essa fome. Por isso nós não podemos nos tornar insensíveis a Ele quem? Ao Espírito Santo, porque é Ele que vai te dando o toque, é Ele que vai te avisando, olha, você está com pouca sede aqui, ó, você está com pouca sede ali, e nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, ao convencimento dele pelo pecado que nós praticamos diariamente, porque nós pecamos em gestos, em palavras, atitudes e pensamentos. Aqueles que verdadeiramente têm fome e sede de justiça, a Bíblia diz que eles serão, futuro, fartos e saciados. Vai chegar um dia, amado, que essa fome vai passar, vai chegar um dia que essa fome e essa sede vai passar, porque eu e você seremos saciados, mas não chegou ainda. Chegará, serão. Que nós possamos continuar com fome e sede de justiça de Deus. Mas vamos dar continuidade. O sermão continua. Mateus capítulo 5, versículo de número 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe, amado, significa aqueles que estão cheios de compaixão e amor de Deus para com os que sofrem por causa do pecado e suas aflições. Como que nós sabemos que uma pessoa é misericordiosa? Quais são os sinais? Quais são as marcas? Só porque ela ajuda outras pessoas? Nós vemos aí tantos programas de televisão. Uns dão casa, outros reformam casas, uns dão dinheiro, não é isso? E aí a pergunta que eu faço é, essas pessoas desses programas, elas são misericordiosas? Dentro do contexto do versículo de Mateus capítulo 5, versículo 7, são? Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é, por exemplo, eles não devem ser misericordiosos para alcançar misericórdia. O contexto aqui de Mateus capítulo 5, 7, os misericordiosos alcançarão misericórdia, bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Não devemos ser misericordiosos para alcançar misericórdia. É igual nós não devemos fazer a obra para alcançar a salvação, é o contrário. Nós vamos exercer misericórdia porque nós recebemos misericórdia. Nós vamos fazer a obra porque nós já somos salvos e não para ser salvos. Nós não vamos exercer misericórdia para receber misericórdia. Não é isso. Nós exercemos porque nós já recebemos. A palavra compaixão, ela tem o seguinte significado. É um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Essa é a verdadeira misericórdia, a compaixão pelo próximo, que agrada a Deus. É esse tipo de misericórdia, esse tipo de compaixão que Deus quer que eu e você venhamos ter. Os misericordiosos, que está escrito aqui, eles desejam minorar, diminuir os sofrimentos desses outros. E como que eles querem fazer isso? Conduzindo-os à graça de Deus por meio de Jesus Cristo.
O que alcançou você e a mim foi a graça de Deus através de Jesus Cristo. E que graça foi essa? A misericórdia de Deus, o favor imerecido que Deus fez por mim e por você, que nós não merecíamos, é a graça de Deus. E isso Ele fez por misericórdia. O que a Bíblia diz em Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Ah, se não fossem as misericórdias de Deus por nossa vida. Mesmo depois de termos aceitado a Cristo, porque a Bíblia diz que nós continuamos pecadores. Nós somos perdoados do pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o pecado não saiu de nós, está em nós. Tá não, pastor? Tá, bonitão. Seu coração continua imundo. Você continua tendo pensamentos impuros. Você continua tendo vontades e desejos que não agradam a Deus. Se você sucumbe a elas ou não, é outra coisa. Se você viaja nos pensamentos ou não, é outra coisa. Mas se você ainda sente essas coisas, se essas coisas ainda vêm fervilhar na sua carne, é porque Ele ainda está aí. Se você se dobra a Ele, não, é outra coisa. Nós só vamos ser livres do pecado quando nós morrermos e ressuscitarmos com o corpo glorificado. Lá na glória, quando morrermos e formos para a glória, o pecado não estará mais em nós. E aí nós vamos depois ressuscitar com o corpo glorificado incorruptível, significa a prova do pecado. Vamos ver alguns exemplos de misericórdia que Deus quer que a gente exercite. Por exemplo, nós temos uma passagem em Mateus capítulo 18, versículo 33 ao 35, que diz, o final: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus está aqui, nesses versículos, um pouco antes, trazendo uma parábola sobre o perdão de dívidas, sobre o exercer misericórdia. Jesus está dizendo que havia um homem que devia muita coisa ao rei. E o rei mandou chamá-lo para cobrar a sua dívida. E o homem falou: Senhor, eu não tenho dinheiro para te pagar, tem misericórdia da minha vida, eu sou um pobre miserável. E o rei então exerceu misericórdia com ele e deu a ele o perdão das suas dívidas. Saindo ele dali, em vez dele ser misericordioso também com aqueles que lhe deviam, a Bíblia vai dizer que ele encontra alguém que lhe devia muito menos do que ele devia ao seu senhor, e começa a importuná-lo, começa a cobrá-lo e o lança na prisão, por ele não poder pagar. Então, o rei fica sabendo e manda chamá-lo. E o rei diz para ele: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não devias tu também ser misericordioso com ele, da mesma forma que eu fui misericordioso com você? Ei, peraí, Deus nos perdoou o nosso pecado e nós queremos condenar pessoas, apontando o dedo com erro e dizendo que elas não têm direito ao céu, ou que nunca serão salvas, ou não serão transformadas. Peraí, eu não fui. Você não foi, nós não fomos, mas nós somos diferentes. Não, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, é igual mentira. Para Deus não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira, não tem meia mentira ou meia verdade, é tudo mentira. Deus não faz essa distinção, essa diferença, nós é que fazemos erradamente. A parábola do bom samaritano diz: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Olha só, descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó. O trajeto ali era ao contrário. Geralmente o sacerdote ia para Jerusalém, porque o templo ficava em Jerusalém, não descia, não saía de Jerusalém, ficava em Jerusalém. Mas ali ele estava descendo. E quando ele vê o homem caído no chão, ensanguentado, sofrendo, ele passa de largo. O sacerdote, que era para cuidar de vidas, foge daquela situação. Jesus continua dizendo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo.
Quando Jesus coloca levita aqui, Jesus não se refere para a interpretação que o povo faz hoje de levita. Que você chega para uma pessoa e fala, o que você faz na casa de Deus? Ah, eu sou levita. Ah, você faz o quê? Eu toco instrumento, eu toco guitarra, toco violão. Não, isso não é levita. Levita aqui está se referindo àqueles que eram da tribo de Levi, que tinham cuidado de cuidar do templo. Eles viviam única e exclusivamente para cuidar daquilo ali. E a Bíblia diz que de igual modo ele passa e vê o homem caído e foge. Mas aí Jesus vem e coloca um outro personagem na história e fala, e mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Agora veja bem, ele coloca um samaritano que não tinha nenhum cargo no templo, não tinha cuidado do templo, não coloca um samaritano que não era um sacerdote, que não tinha deveres espirituais com o povo de Israel. Ele coloca que ele estava de viagem, né? O samaritano estava de viagem. Viagem é o quê? Você vai passear, você não tem compromisso, você está distraído. E ele para com a sua distração, ele para com o seu lazer para se preocupar com alguém que ele nunca tinha visto. Ele para se preocupar com alguém que ele não conhecia, que não tinha nenhum parentesco consanguíneo, não era da mesma tribo, não tinha nenhuma escola sacerdotal, não era uma autoridade, ele não sabia, porque o homem estava sujo, sanguentado, sofrendo. E a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão, ele se coloca no lugar, ele usa de misericórdia daquele homem. O resto você sabe, ele limpa, ele se abaixa, ele se envolve com aquela situação, ele limpa as feridas, ele bota óleo, ele dá vinho naquele homem, carrega aquele homem e leva aquele homem aos estalagem, coloca lá, paga, tira do seu bolso das suas despesas e paga a estadia dele e diz, olha, se ele gastar mais alguma coisa pode dar, porque quando eu voltar eu vou ressarcir você. Ele cuidou dele não só próximo, mas mesmo de longe também deixou os cuidados ali. É essa compaixão, é essa misericórdia que Deus está falando, meu amado, minha amada. Mas o maior exemplo nós encontramos em Cristo. Hebreus 2,17 diz, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Quem exerceu a maior misericórdia por nós foi Jesus, morrendo na cruz do Calvário e dando exemplo para nós. Quando foram prender Jesus, Pedro sacou da sua espada e arrancou a orelha de um homem. E Jesus rapidamente falou, para, não faça isso. E pegou a orelha do homem e colocou, aleluia, de novo no lugar, curando aquele homem. A história secular diz que mais tarde aquele homem se converteu ao cristianismo e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O homem era o encarregado dos soldados que prendiam Jesus e levavam Jesus para o seu julgamento. E Jesus tem misericórdia dele. E Jesus o ajuda, porque aquele homem era um estudioso, ele não poderia servir, continuar estudando o que ele estudava, faltando moreira. A lei não permitia. É essa misericórdia que Deus quer que eu e você tenhamos, é essa misericórdia que ele fala aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Se nós não formos misericordiosos dessa forma, não julgando o nosso próximo, sabe, mas sempre nos colocando no lugar dele, para tentar sentir o que ele sente, aleluia, nós não alcançaremos mais misericórdia de Deus. Eu quero orar com você. A minha oração é que o Espírito Santo, ele ministre, rumine isso no seu coração. Eu sei, amado, que o estudo não está muito pequeno, ele está meio longo, mas você está tendo tempo em casa, pare à noite, pare no seu cantinho, vai escutando, parte por parte, escute. Medite na palavra, deixe ela entrar em você. Olha, esses dias que eu tenho preparado esse estudo, Deus tem iluminado muita coisa na minha vida. E tem me feito lembrar de muitas coisas que já estavam esquecidas, que nós precisamos estar andando e pautado neles, para que a gente possa permanecer em Cristo. Eu quero orar com você. Eterno Deus e Pai, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, nesse momento, e pedir que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder sobre os Teus filhos, de uma forma muito especial e poderosa. Que o Senhor trabalhe no coração deles, que o Senhor os ajude e os sustente. Nos ajuda, meu Deus, a viver dentro, Senhor, desses princípios, os princípios da bem-aventurança. Como, ó Deus, nós ficamos longe, como, ó Deus, nós nos afastamos, como, ó Deus, nós vamos crescendo e andando por outros caminhos, por outras veredas, deixando de exercer, ó Deus, Senhor, as coisas mais simples do Teu reino.
Nós vamos buscando as coisas mais excelentes, nós vamos buscando degraus mais altos, quando na verdade não é isso que o Senhor quer que nós permaneçamos na simplicidade. É a simplicidade do teu evangelho que o torna poderoso. E nós o enfeitamos de tal maneira, Senhor, colocando tantas coisas que não estão nele, quando na verdade, ó Deus, o Senhor nos quer no básico. E se nós permanecermos no básico, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós vamos conseguir, ó Deus, alcançar aquilo que o Senhor projetou para que nós venhamos alcançar e ser aquilo que o Senhor projetou para que nós venhamos ser. Então eu lhe peço, Espírito Santo, ajuda o meu irmão, ajuda a mim, ajuda cada um de nós que vai estar ouvindo essa palavra a colocá-la em prática na sua vida, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amado e minha amada. Olha, a segunda parte terminada. Eu disse a vocês que eu estou colocando toda sexta-feira, mas eu tenho orado, eu tenho percebido algumas coisas, como é um texto longo e o sermão pegam 3 capítulos, eu vou procurar colocar 2 vezes por semana. Amém? Então eu vou colocar na sexta-feira e na terça-feira. Então hoje é sexta-feira, entrou no ar esse segunda parte do estudo. Terça-feira agora, dia 14, eu vou estar colocando a terceira parte. E na outra sexta-feira, a quarta. Então, por semana eu vou colocar 2 partes do estudo. E vou procurar ser um pouco mais longo nele, para que a gente possa, assim, degustar. Nós estamos tendo tempo, né? Algumas pessoas estão em casa, a maioria está em casa, não está trabalhando. Alguns vão começar a voltar a trabalhar, mas vamos tirar um tempinho para estar escutando e aprendendo com Deus, amém? Lembrando a você, olha, você precisa se inscrever no canal, para estar assistindo, por favor, compartilhar no YouTube, que você convide os seus amigos, mande o link do YouTube para eles, peça para eles se inscreverem também, amém? E deixe o seu like aí. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.